Beleza. Agora é só pegar o link aqui para dar uma divulgada lá no grupo, né? Vamos começar? Com certeza. Tá. Boa noite, pessoal. Iremos realizar hoje, então, o último dia de Semapol e teremos a discussão sobre educação e ciência e seus desafios atuais no cenário que o país se encontra. Eu sou a Beatriz. Eu sou o Arthur. A gente tem fala? Eu sou a Sônia. Acho à vontade. A gente ia apresentar vocês também, mas fiquem tranquilos. Aí, se o Ricardo quiser falar. É isso aí. Bom, para começar, eu queria apresentar um dos nossos convidados, que é o Ricardo Galvão. Ele é um físico, engenheiro brasileiro. Ele é professor aqui no IF da USP. Ele foi diretor do INPE por alguns anos e ano passado ele foi nomeado pela Nature como um dos nomes mais relevantes na ciência em 2019. Por favor, se pudesse apresentar, Ricardo. Boa tarde a todos, é uma satisfação falar com vocês. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Nossa outra convidada, também estamos aqui com a Sônia Guimarães, física e professora do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, e a primeira mulher negra brasileira a lecionar nesse instituto e a se tornar doutora em física. É uma honra estar aqui com a senhora e também com o senhor. E agora eu peço para você falar um pouquinho mais sobre você, Sônia. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu lembro que no meu vestibular eu até queria fazer engenharia na Poli, mas eu tinha que matar 120 japoneses. Mas eu cheguei a fazer um pouquinho no meu doutorado, antes de ir para a Europa, eu cheguei a fazer um cursinho de doutorado, eu ganhei bolsa de sanduíche para ir para a Europa, aí eu fiz uma parte dos cursos aí na Poli, e depois eu fui para a Europa para defender a tese, era suposta voltar e defender aí, mas acabei indo para a Inglaterra, e aí defendi a tese na Inglaterra. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal. Obrigado, Sônia. Bom, então vamos começar a nossa discussão, né? Como eu disse, a gente vai começar aqui pela ciência no cotidiano, e para contextualizar essa discussão, eu quero começar com essa questão aqui. Para vocês dois, os nossos convidados, qual a influência e a atuação da ciência na sociedade brasileira? Como que isso se manifesta assim no dia a dia? Isso fez parte do tema da redação da FUVEST esse ano e eu acho que é uma parte crucial para começar a discussão. Sônia. Ok, primeiro as mulheres? Você está muito chique hoje. Eu sou velho, sou polido, um velho formal. A ciência é fundamental. Vamos falar, por exemplo, visto que tem o Covid aí atacando todo mundo, as ciências biológicas. Se as biomédicas não tivessem conseguido desenvolver e cortar, né, quebrar o Covid, como é que o pessoal estaria estudando hoje a vacina, sem entender o que tem dentro do bichinho? Ciências biológicas. A ciência da computação e todas as outras relacionadas a Big Data, onde que está o infectado, como isolar onde que ele estava, como ver com quem que ele passou, portanto, ele deve ter contaminado essas pessoas, isolar todo esse pessoal numa região, portanto, aquela região é a mais perigosa, não vão para lá. Tem alguém de ciência da computação trabalhando com todos esses dados para informar, isolar e saber onde que esse vírus está atacando mais. Sempre falando ainda do Covid. É bem verdade que devido ao governo o presidente que está aí, está havendo muitos cortes, então o incentivo está pequeno. Mas se a tua ciência, o que você está querendo fazer, tem alguma relação com matar o bichinho, vacina, respirador, né? A Poli acabou de desenvolver um respirador automático. Se a tua ciência tiver desenvolvida, se tiver envolvida para acabar com o bichinho, tem um mundo de dinheiro para você desenvolver essa ciência. De repente,
um governo que estava querendo desmontar tudo descobriu que ciência é importante. Mas se você estiver fora do Covid e o que você faz não tem nada a ver com o Covid, aí a história é outra e a história é bem ruim. Bom, deixa eu alongar um pouquinho nessa resposta, né? Não há dúvida que a ciência é importantíssimo para toda a sociedade, não só a brasileira. Eu tenho repetido em muito das minhas palestras que nós não vamos ter um desenvolvimento neste século que seja um desenvolvimento soberano, com domínio soberano de tecnologia no Brasil, certo? E seja socialmente justo, né, socialmente equânime, sem um apoio fortíssimo na ciência. Agora, é claro que a ciência para a população brasileira nunca foi muito bem percebida. Isso tem variado muito, né? Desde que eu fui exonerado, tenho conversado com muita gente na rua, praticamente todos os dias, e o cidadão comum tem certa dificuldade de perceber a influência da ciência na sua vida, né? Muitos cidadãos, e infelizmente até alguns membros do governo, eles veem a ciência como antigamente, quando se lia a revista do Pato Donald, se via o professor Pardal, né? Como alguém maluco que está num lugar e quando se tem alguma dúvida, quer que desenvolva alguma coisa, se fala com ele que ele resolve. Ciência não é assim. O próprio exemplo que a Sônia deu mostra como é isso. Por que nós podemos avançar? E, inclusive, no laboratório de física da USP, nós estamos trabalhando no sistema plasma atmosférico para limpar a superfície do coronavírus. Isso só existe porque tem muito trabalho em pesquisa básica, certo? Não se chega para alguém e se fala, agora você resolve esse problema, se ele não tiver uma formação muito grande de ciência, independente se está fazendo aplicação ou não, né? Nós podemos ver, por exemplo, o caso do laser, né? O laser foi desenvolvido na década de 1950, mas a base para a teoria para desenvolvimento do laser foi colocada por Einstein em 1905. Então, é necessário qualquer sociedade moderna, ela tem que ter uma ciência muito forte, e eu entendo que, às vezes, a percepção da sociedade não é muito próxima do que nós realizamos, talvez por falta até dos cientistas divulgarem e também por falta da atuação mais forte do governo desenvolver isso. Eu sou mais velho que vocês, então eu comecei a me dedicar à ciência quando já entrei para a faculdade, mesmo no colegial já tinha muito interesse, mas isso era o começo da década de 60. A ciência no Brasil, na década de 60, era muito, muito fraca. Se podia contar nos dedos de 2 pessoas, doutores realmente formados. A percepção que se tinha da ciência era que era uma coisa de pessoas isoladas da realidade social, né? E o desenvolvimento de lá para cá foi forte. Inclusive, devemos, embora o regime militar tenha causado muitos males para o Brasil, algumas coisas devemos a eles. Um forte desenvolvimento científico que eles estimularam, porque alguns militares do governo militar naquela época, eles tinham uma visão nacionalista muito forte, de desenvolvimento no país. Então, por exemplo, eu e muitos colegas no começo da década de 70, eles enviaram um grande número de brasileiros para o exterior para fazer doutoramento, certo? Era um programa enorme de fazer doutoramento. Foram eles que regulamentaram o Programa Nacional de Pós-Graduação, criaram o Telebras, Embrapa, e todo esse desenvolvimento nacional. Eu falo isso porque muita gente, as pessoas têm me ouvido falar que eu sou contra o militar, eu não sou, em princípio, contra, não, né? O próprio ITA é um exemplo, né? Tem uma história muito interessante sobre o ITA, que envolve o professor Rogério Cerqueira Leite, que depois o professor Rogério Cerqueira Leite me confirmou. Quando ele voltou da França e veio para o ITA, ele estudou no ITA e voltou para o ITA, e foi fazer laboratório no ITA para desenvolver o primeiro laser brasileiro, né? E ele estava reclamando muito porque o laboratório dele tinha que ter um aparelho de ar-condicionado para as condições de operar o laser. E não compravam nem nada, e ele reclamou muito com o oficial do dia.
Aí o oficial do dia foi ao diretor do INPE naquela época, né, que é o Montenegro, né, e falou: esse professor veio aqui e está querendo dar ordem para nós que somos oficiais. Aí o Montenegro falou: mas o que ele está pedindo? Ele está pedindo um aparelho de ar-condicionado e nós não temos. O Montenegro virou e falou: tira o aparelho de ar-condicionado que está no meu escritório e põe no laboratório do professor Rogério Cerqueira Leite. Então, para ver como a ciência era difícil naquele começo. Nós desenvolvemos muito, né? E tudo que nós fazemos agora, e nesse ponto a Sônia tem toda a razão, o coronavírus despertou o interesse da sociedade pela ciência, a relevância da sociedade para a ciência. Sobre o INPE, eu não preciso nem falar da importância da ciência, mas posso depois responder em outras perguntas. Muito bem pontuado. Puxando aqui um gancho sobre o que ambos falaram, assim, de como a sociedade se vê distante da ciência, eu queria perguntar como que a educação pode estar relacionada à ciência. A gente tem aqui 2 professores, né? A gente sabe que muitas vezes nas escolas a ciência é um pouco afastada dos alunos, isso meio que constrói ou pode construir uma imagem de que ela é algo distante da sociedade no geral. Como desmistificar isso? A minha proposta, que eu tenho falado em várias palestras que eu estou dando, e desde pequenininho, tá? Não é só no ensino médio. Desde pequenininho, e para meninos e meninas, porque além de tudo, da mistificação, ainda tem meninas não são capazes, meninas não são inteligentes o suficiente para entender ciências. O que eu gostaria que as professoras de prézinho, Fundamental 1, Fundamental 2 fizessem? Dessem problemas para essa criançada, cada um na sua faixa etária, apresentasse qualquer coisa pequenininha que fosse, dar calor à água e ela ferver, mas aí tem que ver a idade para a criançadinha não se queimar. Discutir com a molecadinha pequena, por que será que o céu é azul? O que aconteceu? Discutir com o pessoal do nível médio, dar um plano inclinado e dar 2 condições, 2 móveis diferentes, 2 carrinhos diferentes, e estudar, mas deixar que eles trabalhem o problema, eles coloquem a solução, eles façam as perguntas, e a resposta da professora seria outra pergunta, no sentido de orientar. O aluno vai trabalhar o experimento, trabalhar o problema e trabalhar a solução. A professora está notando que ele não está chegando a lugar nenhum, ou uma turminha está super rápida e conseguindo a resposta, não dê para aquela turminha que não estiver muito rápida. Orientar, o professor fica só de piscinê, observando e orientando aqui e ali, os mais rápidos orientarem os mais lentos, sem chegar na sala de aula com toda aquela blu a respeito de física, química e matemática, e aqueles que pegam, porque tem sempre aqueles na classe que são assim, são os bons, e aqueles que não pegam são os ruins, ok, vai repetir. Não. Aqueles que são bons, e orientando junto com o professor aqueles que são ruins, respondendo as perguntas que esses que não entenderam bem fazem, não ser a resposta do tipo, pô, você não entendeu? Você realmente não é capaz. Não. Não existe pergunta estúpida. Existe resposta estúpida. E, através da pergunta, portanto, entendendo qual é o ponto que a criança não entendeu, clareando aquele ponto e chegando até o ponto que você quer que ela chegue. Mas assim a minha aula vai ter que ter quantas horas? Os problemas principais, procure fazer assim. E aí os outros vão vir junto. Os outros vão ser solucionados. A molecadinha vai botar a massa cinzenta para funcionar, vai entender a física, ao invés da química ou a matemática, ao invés de engolir, aceitar, sofrer com ela. Vai entender, e a partir do momento que você entende
vem algumas dúvidas importantes que têm que ser esclarecidas, e uma vez esclarecidas, vai vir a solução correta. Mas quantos anos eu vou ter que fazer isso? E o máximo que você puder, dentro da tua carga horária, e sempre dê chance para que a criança venha com a dúvida, venha com o problema, e ela venha com a solução. O teu papel é só dizer, está certo ou não, está errado, no momento que está errado, oriente para a direção correta. É importante que eles primeiro entendam o que está acontecendo. Entendeu? Aí vai com aquela equação toda, com aquela coisarada toda, mas ele já está sabendo por que aquela equação existe, por que está entendendo a solução. Não tendo que engolir, aceitar e ficar com raiva das ciências. Bom, Arthur, a tua pergunta é muito relevante sobre essa questão da ciência e, em geral, todas as áreas, e a educação. A principal razão disso tudo é que nosso sistema educacional, por exemplo, no ensino básico e médio, está totalmente falido. Totalmente falido. Nós não temos essa questão de aprendizado, inclusive como a Sônia falou, nós perdemos toda a capacidade, por exemplo, nas escolas públicas brasileiras e muitas das particulares, de levar os alunos à experimentação. Não temos laboratórios básicos, nem de física, nem de biologia, nem de química, não existe. Sabe? Parte disso é culpa, infelizmente, eu não gosto de falar, mas dos nossos próprios colegas que estudam educação. Eles tendem a ser, talvez, teóricos demais. Né? Mas parte disso é uma deficiência fortíssima que nós temos em professores. Nós temos uma deficiência de professores formados em física, por exemplo, no Brasil, de 70 mil professores. De química também dessa ordem. Então, gostei da sugestão da Sônia, mas é difícil ter pessoas que consigam fazer isso. Quando eu era presidente da SBF, nós criamos um programa chamado Mestrado Profissionalizante de Ensino de Física, né? Que tem da ordem de 80 polos espalhados pelo Brasil todo, para pessoas que dão aula em física, mas não são formadas em física. Também tem mestrado profissionalizante em matemática e agora parece que criaram em química. Então, nosso sistema educacional está falido. Os alunos, mesmo dei aula também no ITA, até alunos que entram no ITA, muito bem preparados, sabem matemática, têm medo de ligar um botão. Sabe? Muitos têm medo de ligar um botão. E depois, infelizmente, o que aconteceu, com todo esse desenvolvimento moderno, muita gente fala assim, adoro tecnologia, gosto muito, sei fazer tudo no computador, o meu neto sabe fazer. O que ele sabe? Apertar botões. Só apertar botões. Certo? Eles aprendem por tentativa e erro. Eles vão por tentativa e erro, aprendem. Pouca gente sabe o que está lá dentro mesmo. Pouca gente entende como aquilo é feito. E isso não é estimulado. Então, nós precisamos de uma reforma fortíssima no nosso ensino médio. Temos que voltar mais a atividades mentais. A Sônia estava falando que eu também moro em São José dos Campos, que ela tem vários alunos de escola técnica. E é porque nós temos escola técnica excelente, a ETEP e outros, que até meus filhos fizeram também. A diferença entre um aluno que fez escola técnica e fez o outro é estupenda. Certo? É estupenda a maneira de ver as coisas. Então, se nós não tivermos um envolvimento nisso, vai ser muito difícil. É assim, durante 6 anos, eu era o coordenador do curso de Física para Engenharia Elétrica na Escola Politécnica, certo? Então, os professores, a maneira que eu fiz funcionar é que os professores que davam teoria, quando eu era coordenador, também tinham que dar laboratório. Tinham que ser os mesmos professores. Com monitores, é claro, mas os mesmos professores. Foi eu sair, isso daí foi abandonado pela Escola Politécnica e pela Física. Porque eles tinham muita dificuldade de encontrar professores que podiam dar laboratório e teoria, certo? Então, essa mentalidade de, ainda que talvez nós herdamos da época colonial, que quem trabalha com as mãos é inferior, ainda permeia muito pelas pessoas, certo? E isso tem que ser afastado.
Porque eu te digo, sem fazer experimento, sem ver a prática, pouca gente vai apreciar a ciência. E deixa eu te dizer, os meninos detestam física experimental. Eles odeiam. E vão ser engenheiros. A parte mais dolorida do pedaço e vão ser engenheiros. Mas eles acham que o tempo que eles têm que ficar no laboratório é perda de tempo. É melhor eles estarem lá no alojamento, estudando as teorias todas. E vão ser engenheiros. Sônia, esses alunos são os alunos do ITA, mas eu acho que não são os alunos da Poli, não. Porque em todos os anos que eu estive na USP, já estou completando agora 50 anos de ensino, Unicamp e USP. Nesses anos, eu sempre tive no meu laboratório um enorme número de alunos da Poli trabalhando, desenvolvendo coisas, interessados e buscando. Os alunos do ITA que eu vi, eles são meio elite, formadas muito teóricos, certo? E na Poli eu não vi isso, não. Então, os dois estão rindo aqui, são satisfeitos pelo elogio da Poli, mas isso é verdade, né? A coisa é tão feia que a nota do laboratório é parte da nota da teoria. Não existe nota de laboratório. Só Física 16, que seria o Física 1 de vocês, que é matéria. O resto é 20, 25, depende do professor de teoria. Quanto que o laboratório vai valer do total da média? Então, realmente, o laboratório é extremamente desvalorizado e ficar lá é perder tempo, porque se ele estudar e for melhor na prova de teoria, o laboratório, se for mal, tudo bem, vale só 25%, 20%, 30%. Então, é melhor ir estudar, ao invés de ficar no laboratório. Mas eles vão ser engenheiros. Mas, Sônia, eu não gosto de criticar, mas como eu conheço, isso foi uma mudança de atitude no ITA. Na década de 60 e comecinho da década de 70, os formados do ITA formaram os grandes cientistas brasileiros, um grande número de cientistas brasileiros. Certo? Na própria Unicamp, muitos foram lá, formaram na Unicamp. O Régio Romeu Scarabucci, o próprio Rogério Cerqueira Leite, o Ripper, uma grande quantidade de professores foram e formaram, eram pessoas que faziam as coisas práticas. Com o passar dos anos, eu não sei porquê, qual foi a mudança de orientação, eu vi, por exemplo, tu sabes bem, eu tenho um filho formado na USP, na Engenharia de São Carlos, que é engenheiro da Embraer, engenheiro de controle Embraer, há quase 20 anos. Ele disse que nos últimos 10 anos quase não viu um aluno do ITA entrar para a Embraer. É verdade. Eles vão para bancos, sabe? É verdade. Eu não sei que mentalidade colocaram na cabeça deles, né? Agora, engenheiros da USP vão, de outros lugares vão, da Unicamp, mas do ITA não. Então, é tua missão, Sônia, mudar essa maneira de ser. Estou tentando. E pior, eu estou querendo ensiná-los a escrever artigos científicos. Aí que eles querem me matar mesmo. Vamos suicidar essa professora. Artigos científicos. Professora, nós vamos ser engenheiros. Nós não precisamos escrever artigos científicos. Oh, my God. Não, só partindo para o próximo tópico, né? Foi muito interessante toda essa discussão que a gente teve agora, né? Dessa questão de como relacionar a ciência e a educação. E um ponto que apareceu na fala dos dois foi a questão justamente do desmonte da ciência, né? Da falta de investimento público, a falta de financiamento. E enquanto a gente estudava todas essas questões e o que a gente vê um pouco, a gente queria saber a opinião de vocês sobre a questão da desvalorização da ciência, né? Hoje, ainda mais com essa proliferação da internet, por exemplo, muitas vezes as pessoas acreditam mais na internet do que na pesquisa. E aí, aquele ponto que a Sônia comentou, né, logo no começo, o coronavírus, Covid, as pessoas muitas vezes acreditam mais no que vem no Facebook do que numa notícia, do que no estudo. Então, como que essas questões estão interligadas, né? Pedir para vocês comentarem um pouquinho disso. Existe o chefe do governo, o chefe do país, o chefe do chefe, dizendo que nas universidades as pessoas só fazem balbúrdia. O único lugar que faz pesquisa no Brasil é o Mackenzie. O chefe, a pessoa máxima do país, diz um negócio desse. Aí vem toda essa estupidez que estão falando aí, terra plana, ia ser bem legal. As pessoas,
as pessoas que são inteligentes e informadas estão sabendo, ok. Mas qual é o percentual de pessoas com universidade, com curso universitário, mestrado e doutorado no país? E ele falando isso de boca aberta, grandona, alto, para todo mundo, quantas pessoas ele está... Para quantas pessoas ele está falando? Considerando quem é que tem universidade e quem não tem. Aí, ele coloca no comando do Ministério da Educação, ok, ele é a gente pode falar palavrão aqui? Coloca um ministro da Educação que, por exemplo, acha que não existe comunidade indígena, ou talvez ele não mencionou, mas ele falou a indígena, existem seres humanos. Só que, na hora de dividir os recursos, só os seres humanos dele é que estão recebendo recurso. Porque, visto que ele não considera, o chefe dele não considera que estejam fazendo pesquisa e ciência em lugar nenhum, visto que nas universidades brasileiras só se faz balbúrdia, tudo o que está acontecendo a partir daí é só consequência de um desgoverno. O ministro da Educação, que não sabe o que é pesquisa científica, que desvaloriza a pesquisa científica, destrói laboratórios já desenvolvidos, porque na hora que ele corta a bolsa, a pessoa não fica, a pessoa vai embora. E o que acontece? Os laboratórios vão se esvaziar. Na hora que você tem esse desgoverno no comando dos recursos para que a pesquisa se desenvolva, aí é só do poço para baixo. O Covid salvou parte disso, mas se você não faz nada que não tenha relação com o Covid, você continua perdido. A única coisa, porque além de tudo eu dou muita palestra para a molecada, que ainda vai decidir qual é o Enem que vai fazer, para graduação, alguns pós-graduação, que estão perdidões, né? E aí, vou ficar sem bolsa, como é que eu vou continuar meu trabalho? Então, nas minhas palestras, eu começo a falar as opções, outras bolsas, que além de tudo, agora está todo mundo dando uma bolsa para desenvolvimento de uma pesquisa, desde que seja exatas. Bom, alguns também têm um pouquinho de humanas, mas pouquíssimas. As bolsas todas que eu conheço, a maioria, esma, é para as exatas. Eu começo das minhas palestras para dar opções, pelo amor de Deus, não desistam, procurem tais e tais outros órgãos que estão dando bolsa, não estão dando bolsa porque você é bonitinho, é porque depois eles descontam no imposto de renda, mas eles estão incentivando a pesquisa e o desenvolvimento da ciência brasileira. Alguns têm até recorte de raça e de gênero. Então, eu tenho andado muito, a maioria pergunta isso, como é que eu vou fazer sem bolsa? Então, a opção que eu estou dando é outras bolsas, e eu tenho uma lista boa de bolsas para essa molecada pelo menos tentar. Então, é a única coisa que eu vejo de momento, até esse governo acabar ou ser destituído, não sei. Mas o momento é muito ruim para a ciência, as pessoas estão muito tristes, muitos estão indo embora, porque, e o ministro que vai assumir, ou já assumiu, ainda não sei se o novo ministro assumiu, tem a mesma ideia, ou pior do que o anterior, quer dizer, nós não fomos para melhor. Alguém pensava que pior do que isso não fica, aparentemente está ficando sim. Então, a única coisa que eu tenho feito é dar, tem essa e essa bolsa para isso, às vezes ainda está no prazo, peçam, e a única coisa que eu tenho visto como possível para a atual conjuntura, nas atuais circunstâncias, porque ninguém merece o que está acontecendo com esse país. Bom, Beatriz, deixa eu colocar a minha resposta numa perspectiva histórica mais ampla, né? O Brasil realmente desenvolveu fortemente a sua ciência a partir do final da década de 80, mas muito fortemente. Né? No final da década de 80, nós formávamos menos de 2 mil doutores por ano, nós estamos formando mais de 10 mil doutores por ano agora. Né? Houve um aumento grande nos recursos para apoio à ciência, e isso independente das cores políticas de qualquer um, porque houve
um trabalho importantíssimo no governo do Fernando Henrique, que foi a criação dos fundos setoriais da FINEP, que foram importantíssimos para financiar pesquisas mais abrangentes, mais custosas, né? E esses fundos setoriais foram criados pelo Fernando Henrique, mas no final do Fernando Henrique, eles estavam praticamente todos contingenciados. O Lula entrou e não só manteve os fundos setoriais, mas fez uma promessa que à medida que a economia brasileira fosse recuperando, ele ia descontingenciar gradualmente os fundos setoriais, assim o fez. Então, já no final do governo Lula, a situação de financiamento de pesquisa no Brasil estava muito bem. No estado de São Paulo, nós não sentimos muito isso, devido a termos a FAPESP, né? Mas como eu fui durante 4 anos, presidente da Sociedade Brasileira de Física, eu viajei o país todo. Então, eu podia ver nos lugares o que aconteceu, em lugares distantes, a importância disso, né? Infelizmente, depois do governo Lula, o corte do apoio à ciência não começou com Bolsonaro, começou com a Dilma Rousseff já. Infelizmente, já no governo dela, começou uma diminuição, e ela fez, na minha opinião, um erro crasso, que, infelizmente, a sociedade científica não se moveu. Foi a forma como foi instituído o Ciências Sem Fronteiras. Embora a ideia, no começo, tivesse mérito, foram gastos mais de 13 bilhões de reais no programa Ciências Sem Fronteiras, recursos tirados dos fundos setoriais, certo? E até hoje ninguém tem um relatório bem feito dos resultados, não existe um relatório. Certo? Então foi um erro administrativo enorme, né? Depois, quando veio o governo Temer, começou a recuperar, mas agora esse governo está realmente destruindo tudo, cortando o máximo. Então, o corte econômico, apoio à ciência, realmente, quando o Bolsonaro disse que não vende agora, mas ele adorou ter isso nas mãos, né, e atuar mais fortemente. Mas o ponto que talvez a Sônia mencione é que, embora no passado nós tenhamos, e antes também, desse desenvolvimento brasileiro, na década de 60, 70, 80, houve altos e baixos no financiamento à pesquisa científica, né? Mas nunca tivemos um governo falando contra a ciência. Esse que é o ponto que eu acho que ela está colocando. Nunca tivemos um governo claramente falando contra a ciência, denegando o aquecimento global e outras histórias. E isso associado, e a Beatriz colocou muito bem, com o problema das redes sociais, de como agora a população toma conhecimento do que acontece, né? E sob esse ponto de vista, as redes sociais muitas vezes fazem um desserviço, porque muitas explicações na ciência exigem profundidade, não tem jeito, certo? Você não pode explicar que é alguma coisa sem profundidade. Tem que saber como fazer, mas tem que ser profundo. Então, por exemplo, eu sempre falo esse exemplo para alunos, porque eu sei que vocês podem atuar nas redes sociais para fazer um trabalho bastante positivo, eu espero que assim o façam. Mas quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, acontece muito que alunos, principalmente do ensino médio, mandam perguntas para a Sociedade Brasileira de Física. O que é a sociedade pensa disso? O que é isso? O que é aquilo? E geralmente o que nós fazemos, nós distribuímos entre especialistas para dar a resposta. Então, eu recebi uma vez uma mensagem de um aluno do Ceará, e eu acho que deve ser um que vai para o ITA, porque o Ceará é o que mais manda a gente para o ITA, né? Uma pergunta muito bem feita, e ele me perguntou o seguinte: o que a Sociedade Brasileira de Física pensa sobre a afirmação do professor Olavo de Carvalho que Einstein estava errado? Einstein estava errado. Eu nunca tinha ouvido falar no nome do professor Olavo de Carvalho, nunca tinha ouvido falar, mas ele mandou o link e eu liguei e fui ver lá no YouTube o que ele estava falando. Aí veio a primeira surpresa que nós devemos estar atentos, já que falasse nessa questão de redes sociais, das pessoas acreditarem, Beatriz, é que o sujeito fala bem. Ele fala bem e engana bem. Então, se tem uma pessoa que não tem um preparo científico adequado, ele pode ser facilmente enganado. Então, por exemplo, e ele usa de uma forma muito ardilosa informações como se fossem verdadeiras científicas.
Então ele disse, por exemplo, no começo do século passado, final do século XIX, dois grandes físicos americanos, o Mike e o Morley, fizeram experimento durante um ano, falou correto, usando interferometria óptica, para ver se a Terra se movia em torno do Sol. Chegaram a um resultado negativo, e em vez de concluir a coisa óbvia, que a Terra está parada, veio um maluco chamado Einstein, que disse que não era isso, que a velocidade da luz era constante, e assim por diante, contou a história toda. Uma pessoa que não conhece, não sabe que o Mike e o Morley fizeram o experimento exatamente porque sabia que a Terra se movia. Eles queriam saber se a Terra se movia através do meio que eles pensavam que existiria na época éter. Eu expliquei isso para o aluno falou, mas professor, eu tenho um blog, muita gente me segue, eu quero para explicar coisas de ciência, principalmente em física e química, como é que eu vou explicar isso para eles? Veja que é difícil. Diz que é difícil. Aí eu falei, faça o seguinte, pergunta aos seus seguidores se eles usam GPS. Se eles usam GPS, saibam que se não fossem as correções relativísticas, o relógio do satélite lá em cima, o erro no GPS seria da ordem de 10 km por dia. Então, nós temos que começar a arrumar esses exemplos. Estou estimulando muito alunos que usam redes sociais. Eu não uso porque eu sou uma pessoa religiosa e não uso nada que o diabo criou, né? Mas vocês sabem brigar com o diabo, então vocês sabem lutar com o diabo, então estou estimulando. Se interessa, porque essa questão, Beatriz, é muito importante. Realmente, as pessoas têm uma... E não é só em ciência, viu? Outro dia estava o professor da Unicamp, o Karnal, falando também que as perguntas que ele recebe em história, quando ele usando a ciência histórica corretamente, com explicação, a resposta que ele recebe de volta é: não acredito nisso porque fulano de tal falou outra coisa. Certo? Então, nós temos que atuar. Então, todos aqueles que têm habilidade, sabe, devem atuar nas redes sociais para promover o conhecimento científico. Não, isso é muito interessante, assim, a gente sempre está pensando como que o que a gente mesmo estuda, produz, pode chegar até as outras pessoas, né? Eu ainda particularmente estou na graduação, mas já é uma questão que a gente fica pensando, né? Como que, por exemplo, no meu caso, a engenharia pode chegar à população e para a gente tentar evitar isso que acontece, né? Essa proliferação de informações que muitas vezes são falsas. E uma questão que a gente... Pode falar, Sonia. E cuidado como explica. Porque Isso. também se ficar falando de umas palavras... eu trabalho com sensores de radiação infravermelha. Mas o que é radiação infravermelha? Vai devagar, ondas de calor. Você percebeu que se você não encostar na panela, antes de encostar, você já percebe que ela está quente? É porque ela está te mandando ondas infravermelho. Então, vai devagar, porque dependendo da palavra que você usa, a dúvida que tinha antes, só multiplica. Isso é bem isso, né? Essa questão da linguagem, como que adaptar e como que chegar, né, à população em si. E uma questão muito importante, assim, quando a gente fala de desmonte e da desvalorização da ciência, é realmente como que a gente pode atuar, né? Vocês já comentaram um pouco, mas a gente queria realmente, trazer essa pergunta. Como que quem está fora da academia e se interessa por essa questão e apoia e reconhece a sua importância, pode mostrar isso também? Não só também quem está fora, mas quem está dentro. Então, vocês, como pesquisadores, professores, como que podem levar isso até a sociedade? O problema dependendo do que você faz, a tua área, é muito complicado levar à sociedade. Porque a gente faz umas pesquisas por exemplo, a hora que eu tento explicar para minha mãe chegou até, talvez, ao Fundamental 2, eu não faço ideia, porque ela nunca me responde essa pergunta. Mãe, até onde você estudou? Quando eu tento explicar para ela o que eu faço, é muito difícil dela compreender. E eu tenho que usar essas palavras com delicadeza e tudo, mas aí a explicação fica longa. O que ela faz? Tá bom, tchau. Então, a coisa nem é a gente para a sociedade, é a gente brigar para que o ensino melhore. O ensino de ciências, por exemplo, melhore. Porque nós estamos num nível meio que muito longe da maioria ésima da população. Então, toda vez que a gente tem que explicar algumas coisas,
vai demorar, vai tomar tempo. E as pessoas não têm paciência de ficar ouvindo essas coisas. Ela queria uma resposta. Por que azul é verde? Aí você mistura com duas cores e dá essa... Só isso, fim, tchau, acabou. Mas não necessariamente o que você tem que explicar é assim, rapidinho. Então, da nossa parte, do nosso lado, os professores, por exemplo, de professores de ciências, tem que fazer esses professores ensinar direito ciências desde pequenininho até esse desmonte do ensino brasileiro tem que parar, tem que ser feito alguma coisa. Nós temos que brigar de alguma forma para que o ensino melhore, para que eles comecem a nos entender melhor e aí sim a gente conseguir falar com eles. Bom, eu acho que, Beatriz, que a Sônia já deu uma resposta importante. O principal é nós estarmos conscientes que nem tudo que nós fazemos em ciência ou em tecnologia podemos explicar de uma forma simples. Isso temos que aceitar, certo? Mas aquilo que nós podemos explicar de uma forma simples, nós devemos atuar, sim, para propagar o máximo possível de informação e fazer mostrar à população a importância. Então, vou dar um exemplo do INPE típico, né? O INPE tem um trabalho muito importante, o pessoal do INPE, em trabalho em escolas de divulgação científica, né? E uma das coisas que eles fazem, por exemplo, eles vão nas cidades litorâneas, Caraguatatuba, Ubatuba, etc., e dão aulas, por exemplo, sobre o que é o espaço, sobre satélites, como fazem isso. Qual a consequência disso? Uma escola pública de Ubatuba colheu dinheiro com um professor de física muito interessado e fizeram um nanosatélite que foi lançado por uma agência chinesa, certo? Com o apoio do INPE. Esse esforço nós temos que fazer. Isso, infelizmente, na USP, a USP em São Paulo, eu tenho visto menos esses esforços do que em São Carlos, por exemplo. Em São Carlos tem grupo, inclusive, na física do professor Vanderlei Banhato, que tem muito mais atuação nessa questão de divulgação científica. Então, nós temos que estar atentos. Hoje, por exemplo, vamos falar, eu não sei se vocês, de que área da engenharia vocês são aí, mas, por exemplo, hoje em dia, muita coisa de controle, etc., nós podemos fazer com Arduino de uma forma simples. Nós podemos pensar coisas, aplicações simples, brinquedos simples. Não precisa de aprender tudo. Basta incentivar uma pessoa a fazer uma coisa para fazer, né? E isso, nesse ponto, os alunos, tu disseste que és da graduação, mas os alunos de graduação que são importantes. Inclusive, eu estou agora orientando uma da metalurgia, da Poli, está fazendo iniciação científica comigo. Porque as pessoas podem procurar algumas coisas, se interessar por uma... Não pense em tudo. Por exemplo, tem um professor da física que dá aula na Poli, mas eu acho que em Santos, mas ele fez doutorado na Poli, que faz suspensão de bolinhas de material dielétrico com ondas sonoras. Certo? Então, não sei se vocês conhecem esse trabalho, um laboratório espetacular. É uma das pessoas mais citadas nisso no mundo. Fazer um instrumento desse pequeno, que possa levar para as pessoas, é simples, não é complicado. Então, tem que começar a ter investimentos. Lá no Instituto de Física, no meu grupo, por exemplo, nós fizemos um experimento que chama um capacitor voador, que é uma placa que nós fazemos ela ficar voando sem praticamente nada estar ligado com o campo elétrico, com ejeção de ímã. Você mostra isso no laboratório, o despertar das crianças é enorme, sabe? Então, nós temos que pegar alguns exemplos e também nas próprias mídias sociais. Hoje vocês podem navegar e ver uma grande quantidade de exemplos que despertam certas pessoas. Não vão despertar todas, isso é impossível, certo? Mas quanto mais nós podemos atuar para despertar as ciências para a ciência, isso é muito importante. Eu vou terminar com só um exemplo, não só falar com crianças. Depois que eu fui exonerado, saí do INPE, tudo quando eu estava em São Paulo, agora faz tempo, geralmente me paro no metrô, quando eu estou no metrô, me perguntando, né? E uma senhora, já de uma certa idade, um dia veio comigo, estava vindo com o celular, pensei que ela ia pedir para tirar retrato junto, muita gente pede para tirar retrato, e ela disse o seguinte: professor, eu quero agradecer o senhor pelo que o senhor fez, porque eu sou paulistana, nasci nessa cidade e sempre vivi aqui.
E, para mim, a floresta amazônica era um matinho no norte do país que não tinha nada a ver com a minha vida. O que aconteceu despertou, me fez abrir os olhos. Eu quero dizer ao senhor que tanto no meu trabalho como na minha paróquia, eu criei grupos de defesa do meio ambiente. E estamos escrevendo para nossos representantes na Câmara Federal e também estadual, tentando incentivá-lo para ter medidas a favor da proteção do meio ambiente. Então você veja que algumas coisas, alguns exemplos pontuais, têm um efeito enorme. E nisso os alunos jovens como vocês podem atuar de forma muito mais efetiva, que tem um diálogo mais fácil com os outros jovens. E mencionando o Arduino que você falou, tem uma pessoa que vai todo domingo que não estiver chovendo, ele joga um cobertor ali no Vicentina Aranha. Vicentina Aranha é um parque que tem aqui em São José. Ele põe um cobertor enorme no chão, espalha 100 arduinos pelo chão, e a molecadinha vai chegando e ele vai ensinando a fazer o que eles quiserem, um robozinho, um carrinho, isso no começo. Agora a molecadinha já está chegando com os arduinos já montados, para decidir problemas. Olha, eu queria fazer isso e não aconteceu, como é que eu faço? E ele já vai orientando, assim, sozinho, ele chega, bota o cobertor e põe os arduinos. A criançadinha vai vendo, vai chegando e vai criando. Depois eles mesmos já vão comprando os próprios arduinos e vão chegando com as que eles querem. Quer dizer, é só apresentar, só mostrar e mostrar interesse em ensinar, que o interesse da molecadinha vem rapidinho. Demais. Assim, o que vocês pontuaram é totalmente relevante e eu acho que é assim, um dos cernes da discussão. Mas uma coisa que eu vejo muito assim a gente sempre fala como a gente vai mudar isso, né? Precisa fazer tal coisa. Mas assim, ano passado, o que aconteceu com o professor Ricardo, que foi assim, uma coisa que me surpreendeu muito, porque o professor tomou uma postura que foi de falar, não, o que eu fiz é ciência, isso não é enviesado, e uma postura de defender a ciência, algo que a gente não costuma ver por parte assim, da academia. O que a gente vê é uma, sei lá, nota de repúdio, né, que já virou até piada. Mas a gente viu uma defesa muito incisiva, assim, e aí eu queria perguntar como é que vocês, estando dentro da academia, veem a academia, e como que vocês ingressaram nela? Eu ingressei no ITA por concurso, como todo mundo. E o que eu vejo na academia, que meus colegas não ouçam, os melhores, os que publicam 200 artigos por ano, são os teóricos que estudam o céu, as ondas fantásticas, algumas coisas lá longe, lá longe, lá longe. Esses têm 1 zilhão de recursos, bolsas de mestrado, doutorado, viajam para o exterior todo, viajavam, né, que agora a situação está estranha, para o exterior todo ano. Tem uns que ficam anos fora, desenvolvendo o trabalho teórico deles lá fora, e depois vem aqui com um prestígio imenso, milhões de publicações. Esses são tchan, tchan, tchan. E tem os experimentais, que devido aos cortes, nenhum recurso, etc., etc., ficam patinando no gelo e tentando. Esses têm menos recurso, menos prestígio, fazem trabalho aplicado com um fim, com um propósito. Se o experimento der certo, vai sair um produto. Esses são menos valorizados. Enfim, eu acho isso bem esquisito e ruim na física. Por outro lado, existe dentro do ITO um grupo de inovações. Portanto, se você tem uma ideia, um produto fantástico, esse escritório de inovação tem muito recurso, todo o equipamento que você precisar, porque eles têm recursos externos, não somente do governo, e lá dentro, o céu é o limite. Você tem uma boa ideia, tem propósito, vai sair produto, você consegue tudo. Mas nesse escritório particular,
aqui na física, as pesquisas da física não são assim tão aplicáveis, as mais famosas e poderosas, e as que são aplicáveis, não, que têm produto e etc., não são tão poderosas assim, existe, mas são inferiores. E a inovação, que aí é um escritório à parte. Bom, eu acredito que a pergunta do Arthur esteja mais relacionada com o posicionamento da academia frente aos ataques do governo, frente aos ataques que a ciência tem tido, né? E ele mencionou que o meu ataque, a minha resposta, foi realmente bastante contundente, né? Primeiro, a minha resposta, Arthur, também veio em função do cargo que eu ocupava como diretor do INPE, né? O que a sociedade não sabe é que, alguns sabem, porque eu tenho dado muitas palestras explicando o que aconteceu, saiu até no artigo agora, no último número da revista FAPESP, uma entrevista comigo sobre isso. O que acontece é que, desde antes do governo Bolsonaro entrar, já começou uns ataques fortíssimos ao sistema do INPE de monitoramento do desmatamento, não só na Amazônia, mas de outros biomas, né? Por tudo aquilo que, inclusive, a Sônia disse, no que ele acredita, falando contra o aquecimento global, dizendo que a proteção da floresta era coisa de vegano ou de gay, e essas maluquices todas que ele falou, né? Então, havia no INPE já uma preocupação muito grande quando entrasse o governo que pudesse sofrer ataques. Porque o INPE já teve ataques no passado, não foi de agora. Em 2008, já no governo Lula, o INPE mostrou que teve um desmatamento muito grande de queimadas no norte do Mato Grosso. O governador do Mato Grosso naquela época era o Blairo Maggi, e ele foi ao Lula e disse que os dados, mesma coisa, que os dados do INPE eram mentirosos, porque o INPE estava provavelmente trabalhando a favor de alguém, né? E o Lula, como é político, tem que ouvir o governador, mas só que ele também falou que estava com preocupação com os dados do INPE, mas a diferença é que nós tínhamos como ministra da Meio Ambiente a grande senhora Marina Silva, né? Então, o que ela fez, ela foi ao Lula, certo? Foi ao Lula, e exigiu que fizesse uma reunião com Blairo Maggi, ela, o diretor do INPE, que é o Dr. Gilberto Câmara, aliás, um ex-veterano também, né? E o governador e o representante do IMAM discutiram várias horas sobre aquilo, e houve até ameaça de tirar o serviço de monitoramento de desmatamento do INPE, mas o diretor do INPE, na ocasião, falou o seguinte: presidente, se o senhor quiser tirar do INPE, tira, mas o senhor vai perder toda a credibilidade internacional que tem o Brasil sobre esse monitoramento da Amazônia. O Lula ouviu bem, e aí ele aceitou uma proposta de Marina Silva, da coisa mais simples que eu propus no governo no ano passado, eles não me ouviram, né? Fazer um sobrevoo sobre as áreas, com o INPE dizer que estava desmatado, eu não fazia, e configura. Caiu toda a reação do Blairo Maggi, caiu por terra, mas esse governo não quis fazer isso, né? Mas eu só cito isso para dizer que o INPE já teve casos de ataques no passado, e quando entrou esse governo, começaram ataques sucessivos, que muita gente não sabe, né? Já no dia 15 de janeiro, o Ricardo Salles publicou deu uma entrevista, duas até, falando que os dados do INPE não serviam, porque não tinham precisão suficiente para eles atuarem, sabe? E queria comprar um sistema estrangeiro que via com satélite com uma resolução de 3 por 3 metros. Ora, uma árvore na Amazônia, a copa de uma árvore na Amazônia tem um diâmetro de 10 a 20 metros. Para que eu preciso de ver com uma redução de 3 por 3 metros para saber se uma área de 30 hectares foi desmatada, por exemplo, né? Mas começaram os ataques e o pessoal, o INPE, começamos a responder tecnicamente, publicando notas técnicas no INPE. Eu não podia falar diretamente com o ministro Ricardo Salles, porque o convênio que o INPE tinha com o IBAMA para tratamento de coisas ambientais, esse governo não renovou. Encerrou em novembro do ano passado, esperava que renovasse, o governo já decidiu não renovar. Então, isso eu posso afirmar com todas as letras. Essa atuação do governo contra até agora, espero que mude, que o general Mourão muda, mas até agora, essa ação do governo, certo?
de não deixar de coibir o desmatamento, atuar, foi premeditada, era intencional deles mesmos, sabe? Porque eles acreditam que o desenvolvimento econômico é ortogonal ao desenvolvimento sustentável. Falem o que quiser, mas assim que eles atuam. Então havia uma preocupação grande e houveram muitos ataques, eu respondendo sempre, até que o último foi do general Heleno, que em 2 de julho do ano passado, deu uma entrevista à BBC dizendo que os dados do INPE eram manipulados. Isso, naturalmente, os pesquisadores do INPE são de altíssimo nível. Eles não sabiam com quem estavam mexendo, né? Vocês conhecem o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. A vice-presidente do painel é a doutora Thelma Krug, do INPE, certo? Só para ver o nível do INPE no cenário internacional. Certo? O diretor do INPE, isso que eu falei, o Gilberto Câmara, é atualmente o diretor de secretariado-geral do órgão da ONU em Bruxelas, encarregado do monitoramento de sensoriamento remoto. Esse nível de cientista que eles estavam tratando. E desrespeitaram totalmente. Né? Então, quando houve aquele ataque, depois do general Heleno, eu mandei um ofício direto ao ministro de Ciência e Tecnologia, falando que esse ataque não ia dar certo, isso ia prejudicar o país, propondo a ele que abrisse um canal de diálogo com o ministro do Meio Ambiente, com a ministra da Agricultura, que o INPE poderia explicar todos os seus dados, ajudar no que foi possível. Nenhuma resposta. Nunca tive nenhuma resposta do Ministério de Ciência e Tecnologia sobre os ataques ao INPE. E como eles tinham esse discurso que não existe aquecimento global, que não é preciso controlar o desmatamento da Amazônia. Lembro-se que quando o IBAMA atuou confiscando o grande equipamento de desmatamento, eles demitiu os fiscais do IBAMA e assim por diante. Eu falei, bom, aí ele não respondeu. E quando teve o ataque do Bolsonaro, falei, agora chegou o ponto, exatamente o que mencionaste aqui. Chegou uma encruzilhada. Eu estava numa posição, eu ficava quieto e tentava explicar ao ministro de Ciência e Tecnologia. E tinha certeza, se eu tivesse feito isso, os ataques ao INPE continuariam, porque seria fraqueza, ou enfrentava o Bolsonaro de peito, de frente. Né? Então, eu esperei 12 horas para ver se o ministro de Ciência e Tecnologia me telefonava e não telefonava. Então, eu falei, eu pensei com calma, porque eu sou mineiro nunca sempre reage com cuidado. Né? Eu falei, se eu responder, porque toda a imprensa chamando, a BBC, o jornal O Povo de Portugal, da Itália, Corriere della Sera, todos me chamando para dar entrevista. Né? Eu falei, não, eu vou responder, mas tem que ser uma resposta, então, absolutamente contundente. Por isso que eu dei aquela entrevista ao Estado de São Paulo, ao Estadão, de uma forma contundente, realmente. Eu chamei de uma atitude pusilânime e covarde dele, né? Que estava falando como se estivesse numa conversa de botequim. Porque eu entendi aquele ataque não era um ataque só ao INPE, mas um ataque à ciência brasileira, certo? E aquilo tinha que parar naquele momento. Por isso que eu tive aquela resposta contundente. Mas nem todos os membros da academia têm a oportunidade de ter um embate como esse. Mas o que eu posso te dizer é que a Academia Brasileira de Ciência, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e várias ONGs em todo o país não só mandaram cartas de apoio a mim, mas mandaram ao governo, mandaram ao Senado, à Câmara Federal, no mundo todo, e no mundo todo, recebi de vários lugares do mundo. Né? Então, a academia se manifestou sim, só que nem sempre aparece da maneira que deveria aparecer, divulgada na imprensa. Nossa, muito obrigada pelo que vocês falaram essa noite. A gente está acompanhando umas perguntas que surgiram do pessoal também que está assistindo a gente. E surgiram várias perguntas. E agora, rapidinho, a gente vai passar só por algumas delas para a gente escutar, né? Continuar com esse contato tão importante com vocês. A primeira que surgiu foi: professores, o que vocês acham dos YouTubers que disponibilizam conteúdo científico? Átila e Marino, por exemplo. Se vocês puderem dar uma comentada. Eu realmente não abri ainda nenhum desses YouTubers, tenho ouvido comentários, algumas pessoas perguntam, mas eu vi tal coisa no YouTube, está correto? E naquele YouTuber estava correto. Uhum. A minha preocupação tem aqueles que realmente sabem são corretos, e tem aqueles que não. E não existe uma fiscalização. Então, eu meio que temo aqueles que estão trazendo
fake news e informações incorretas, e acho bom aqueles que estão fazendo um bom serviço. Infelizmente, não dá para a gente saber quem é quem e não existe fiscalização. Então, eu acho que eu fico com mais medo do que feliz. Bom, eu também não acompanho, né? Devido a essas palestras que eu dei, eu tenho visto alguns. Por exemplo, eu tive uma palestra na Botucatu, na Unesp em Botucatu, e um aluno veio mostrar o que ele faz, um serviço também, divulgação da ciência, explicação de fato, muito bem feito. Então, tem muitas pessoas, e vi outro, aquele que eu falei do Ceará, outro que eu encontrei no Rio de Janeiro, muita gente faz coisa muito bem feita, mas a Sônia tem razão, porque um dos problemas da divulgação científica é que, se for coisa errada, vai errado e às vezes pode ser intencional, às vezes até por uma falta de conhecimento adequado, né? Esse é o problema, né? Então, eu considero ainda que as pessoas que atuam assim na divulgação científica devem continuar, serem com mais cuidado, se possível, como já tenho recebido, procurem uma assessoria de pesquisadores naquela área, se ele puder, né? E uma coisa, o problema do YouTube, eu vejo pelos meus netos, é que quem tem esses YouTubers que fazem isso, eles sempre querem responder alguma coisa. Eles se sentem muito mal se não respondem, né? Então, o que eu peço é que eles tenham a coragem de, quando não sabe, eu não vou explicar, vou tentar alguma coisa, para evitar que notícias erradas vão. Mas os jovens hoje, eles usam o YouTube, não tem jeito, né? Então, isso vai continuar por muito tempo, e infelizmente com esse problema de falta de controle. Eu concordo bastante com o que vocês falaram, assim. Tem alguns estudos recentes que têm saído e mostram como o YouTube e o algoritmo dele acaba te levando assim para vídeos que podem não ser confiáveis. Eu mesmo um dia estava conversando com meu irmão, e aí a gente estava vendo um vídeo sobre física mesmo, vídeo de professor mesmo no YouTube, e aí do lado tinha alguma balela como entrando no átomo, o eletromagnetismo nas suas relações, sabe? Coisa assim, claramente, essas pseudociências. O YouTube leva muito para isso, e a gente vê bastante, assim, um dos maiores exemplos, e que a Sônia já falou aqui hoje, é o movimento terraplanista. Ela falou ironizando, claro, mas com relação à desinformação, achismo e essa descrença, que foi uma das pautas de hoje na ciência, o que esse movimento terraplanista e movimentos desse tipo podem revelar para o nosso futuro, assim? Que esse sistema de informação imediata, eu gosto muito da internet, gosto muito dessa modernidade que está acontecendo, mas essas histórias estranhas e essas ciências estranhas que vêm junto com a internet e com a informação imediata é perigosa. De novo, não tem ninguém controlando, não tem ninguém dizendo não, isso é mentira, presta atenção, isso não vale. Então, acaba sendo perigosa, porque, de novo, a gente tem um percentual muito pequeno de pessoas esclarecidas, pessoas com conhecimento, e a maioria, qualquer um que abre isso daí, não está sabendo da verdade, vai acabar acreditando. E o que vai ser dessa pessoa, né? O que vai acontecer com ele? Então, eu acho um desserviço, e se fosse possível parar, seria maravilhoso, mas já percebemos que não está nem perto disso, e realmente não é possível parar, né? Bom, sobre essa questão de controle, Arthur, é bastante importante que dissesse, nem tudo é possível controlar, mas aí algumas ações do governo são necessárias. Sabe? Parte dessa, vamos colocar sobre o terraplanismo. Eu tive com a televisão holandesa, fui fazer uma matéria sobre desmatamento no Amazonas, no norte de Manaus, na região, chama-se Rio Preto da Eva. E fomos ver um desmatamento lá, de uma pessoa bastante humilde, que estava matando parte da sua área. E quando a repórter holandesa, que fala bem português, apresentou a ele, dizendo que era tinha sido diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele disse, mas por que vocês fazem essas pesquisas espaciais se nós sabemos que a Terra é plana, que
o céu é a morada de Deus, não temos que ir lá, etc., né? E eu falei, mas como é que o senhor sabe? Não, eu vi, inclusive, embora estivesse lá na selva, ele sabia acessar o YouTube no celular. Né? Eu achei interessante, foi o que me disse a repórter holandesa. Ela virou-se para mim e disse assim, mas como que essa coisa é divulgada? O ministro da Educação do Brasil não publicou nos jornais um desmentido sobre isso, esclarecendo a população? Certas coisas não podem ser, certo? Quer dizer, isso é a parte ruim do nosso governo, certo? Tem certas coisas, nós não podemos desmentir tudo, certo? Mas o que está errado, o governo tem que tomar uma atitude. Olha, isso está errado. Sei lá, se o remédio funciona, não adianta acreditar, não façam isso, certo? As pessoas podem não escutá-lo, mas tem que ter uma obrigação do governo, parte do controle. Quer dizer, informação errada é destruição de conhecimento de pessoas, pode ter uma influência muito grande no futuro de certas pessoas, né? E isso é responsabilidade do governo, sim. Não vai controlar tudo, mas eles têm a possibilidade, se tivessem interesse, tem pessoas muito capazes, entende disso, que podiam trabalhar fazendo um controle sobre informações, pelo menos educacionais, informações que afetam. Isso acontece muito, por exemplo, não só no terraplanismo, mas quando eu tenho um sítio no interior, infelizmente acontece também em medicina, até a recomendação de uso de algumas plantas que pode causar muito mal, certo? E isso está divulgado também, né, nessas redes sociais. Então, algum controle, por exemplo, do Ministério da Saúde, pode ser que as pessoas não criem, mas tem que dar declarações claras que o terraplanismo não é menor. O ministro da Ciência e Tecnologia falou que não tem terraplanismo, mas não tem uma manifestação clara do governo, porque talvez o próprio presidente acredite nisso. Não precisa ir muito longe. Esse remédio que já foi definido, comprovado, que não faz nada contra o coronavírus, ele está mandando todo mundo tomar. Quer dizer, ele vai falar alguma coisa do terraplanismo? Me poupe. Bom, Ricardo e Sônia, foi uma honra estar com vocês essa noite. A gente tem certeza que foi um debate muito interessante. Eu e o Arthur aprendemos bastante, assim como todos que estão assistindo. E é uma honra muito grande poder escutar vocês. E uma coisa que a gente pensou bastante, né? Que vocês poderiam, cada um de vocês, poderiam falar para as pessoas que têm interesse em seguir a carreira científica. Uma mensagem para elas, de vocês, como pessoas com uma trajetória incrível, que hoje já têm essa experiência para dar algumas palavras inspiradoras e motivadoras para essas pessoas. E com certeza dentro da área da educação também. Não apenas carreira científica, mas na educação, que ainda tem corajosos que não desistiram. E sempre vai ter. Meninas, venham para as exatas, mais ainda venham para a física, porque é a ciência, tudo na tua vida, na hora que você acorda de manhã até a hora que você vai dormir, tem física. Já pensou que legal entender tudo o que está acontecendo ao teu redor, ter um conhecimento científico, matemático, químico, disso tudo? Não ia ser legal compreender a coisa no seu interior, na parte mais profunda de todos os acontecimentos da tua vida? Não ia ser legal? E não ia ser mais legal ainda você conseguir ensinar esses fenômenos para alguém que talvez não entenda? Venha para a física, venha para as ciências, venha para as exatas e ensine todo mundo que você puder. Bom, eu não vou dar uma mensagem tão forte para as exatas como deu a Sônia, mas para a ciência em geral, certo? Eu sempre falo, tem muitos alunos que são, que realmente eu tenho recebido mensagem de pessoas até fazendo já o doutorado, né, que se sentem desanimadas diante do atual cenário, né? Mas eu digo para eles, eu comecei a me interessar por ciência durante o regime militar, uma época muito difícil, final da década de 60, uma época muito difícil. Grandes cientistas brasileiros, José Leite Lopes, Jaime Tinomo, Mário Schemberger, da Universidade de São Paulo, foram até mandados embora do país. Então, uma época muito difícil. Havia recursos, mas não havia tanto estímulo, né? E investimento que eu fiz, e vários colegas fizeram na ciência, deram resultados
não só para nós, para o país, nós tivemos que acreditar nisso, e aqueles que têm esse germe na alma de se dedicar ao conhecimento, à pesquisa científica e ao ensino, Arthur, estás correto também, ao ensino, um ensino de ótimo nível, porque todos nós que ensinamos, né, temos uma recompensa grande, não só de ensinar, mas também de aprender mais. Cada vez que eu preparo uma aula, aprendo mais, talvez, que os próprios alunos, né? Aprende cada vez mais. E nós precisamos de grandes mestres, né? E depois, essa visão, até a Sônia mencionou que o aluno fala, vou fazer engenharia, não preciso disso, mais conhecimento. Isso é uma visão absolutamente míope. Aquela história que tinha antigamente, de que, sei lá, o físico e engenheiro sem bom senso, ou o engenheiro físico com bom senso, entre físico e matemática, isso não é a ciência moderna. Isso não é o desenvolvimento moderno. Certo? Eu tenho viajado para todo mundo, doutorei no MIT, né? E vejam, tem alguns colegas, por exemplo, se vocês forem visitar o CERN, o laboratório do CERN, lá na Suíça, ou mesmo, não muito longe, for visitar o laboratório Sirius, em Campinas, vai haver uma mistura enorme de cientistas, de engenheiros, de físicos, e matemáticos, e químicos até. Ninguém está falando, eu sou físico, sou engenheiro, sou matemático. Não existe isso. Sabe? Porque a moderna ciência, aliás, nem falar em ciência, a moderna tecnologia, a tecnologia de ponta, exige conhecimentos aprofundados. Ninguém desenvolve nada hoje em dia em nanotecnologia se não tiver uma base científica forte. Certo? Então, vai haver recompensa, porque, é claro, se uma pessoa não tem interesse para pesquisa, para coisas mais práticas, ou para o comércio, também pode fazer um bom bem para a sociedade. Mas eu acho que a mensagem que talvez é o que a Sônia queremos trazer, é que aqueles que sintam que têm vocação para a ciência, não desistam dessa vocação em face às dificuldades que encontram. Enfrente as dificuldades. Né? Eu recomendo a todos, a Sônia falou até da Mulher Negra, a ler um livro da doutora Irene Aleluia. O livro chama-se Aleluia. Se vocês entrarem na Amazon, vocês colocarem Aleluia, vocês vão esse livro, eu recomendo a todos a ver. A doutora Irene Aleluia é uma mulher preta de Salvador, sabe? Que com 2 anos perdeu a mãe. A mãe foi assassinada. Ela com 2 anos, o filho, e o pai dela a botou a ser criada pela própria tia. E o pai a proibia de estudar, dizendo, vocês vão no máximo acabar o primário e vão trabalhar numa casa de família rica. Sabe? Ela nunca aceitou isso, nunca aceitou. Sabe? E teve a ajuda de umas professoras próximas dela, que moravam próximas, inclusive professoras brancas, que viram o interesse dela e começaram a ensinar ela a ler e escrever, e arrumaram para ela entrar na escola primária, e como temos pouco tempo para fazer, ela conseguiu tudo por seus próprios méritos. Conseguiu fazer o primário estudando bastante, depois conseguiu uma bolsa para fazer o colegial em Recife, uma bolsa do governamental Recife, se formou em Recife em Química, veio para o Rio de Janeiro, fez mestrado em Química Nuclear e foi para a Alemanha e foi a primeira doutora em Engenharia Nuclear na Alemanha e negra. Né? E negra. E fez um sucesso enorme. Hoje ela tem 75 anos, um pouco mais velha do que eu, né? Foi diretora no INT, no Rio, teve uma carreira. Vocês imaginam a dificuldade que ela teve que enfrentar. Certo? Imaginem o que ela teve que enfrentar. Inclusive, o olhar, perguntaram, eu assisti uma entrevista dela ontem, perguntaram para ela, mas você não se sentia discriminada? E voltava assim, cada vez que me olhavam com aqueles olhos, a minha vontade é reagir mais fortemente ainda, mostrar e ir para frente, e nunca deixei que esses sentimentos me subjugassem. Então, tem muita gente que enfrentou muita dificuldade, mas tinha vocação. Então, todos aqueles que tiverem a vocação, não desistam dela frente às dificuldades. Demais. Eu concordo totalmente com o que foi dito, e acho que vocês foram incríveis hoje.
Eu realmente gostaria de agradecer, em nome assim da organização da Semana de Politizados, pela participação de vocês. A gente teve um ótimo retorno. Não dá para saber muito antes de acabar, mas eu fiquei observando a live e a gente teve o tempo todo mais de 50 pessoas assistindo, foi algo muito bom. Tem alguns comentários que eu gostaria de ler, porque realmente foi sensacional. Aqui tem um comentário dizendo: não conhecia a Sônia e o Ricardo, adorei a forma de conversação, tirei bastante aprendizado dessa união de ciência e educação. Vou levar para meus estudos na ciência e tecnologia. Parabéns pela live. Acho que isso reflete bastante, sim, tem bastante gente comentando aqui. Fiquei muito feliz, muito obrigado mesmo por terem aceitado o nosso convite. Foi incrível hoje essa reunião, a gente passou um pouquinho do tempo, ficamos 1h15, mas foi sensacional, daria para até estender, mas muito obrigado realmente. De coração, agradeço muito vocês, foi uma honra muito grande poder dividir esse tempo com vocês, e precisando da gente, sabem, nossos contatos, a gente com certeza terá o maior prazer de conversar com vocês sempre. Maravilha. Muito obrigada por tudo. Tchau, obrigada. tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Gente.